Falei Eu bonito. entrei na faculdade, administração de empresas, e quando, acho que primeiro, segundo semestre, logo de cara tinha uma matéria chamada Mercado de Capitais. E lá como o professor falava, olha, você investe aqui, folha de rosto do papel, prêmio e não sei o que, eu comecei a ver, aí ele começou a entrar em bolsa de valores e eu comecei a gostar do assunto. Aí eu lembro de organizar um grupo de que eu sempre fui meio assim, eu gosto de alguma coisa, eu começo a Fuçar. mexer os pauzinhos assim para fazer acontecer. Então eu comecei a organizar. Eu lembro que numa semana empresarial a gente trouxe o pessoal da Bovespa para fazer palestra. E eu trouxe um pessoal de um lugar que chamava Futuro. Nossa, agora eu até esqueci. Alguma coisa com futuro, futuro garantido, garante futuro, alguma coisa assim. Que era um pessoal de um fundo de investimento. Ah, tá. Então, toda vez que tinha os eventos, eu trazia. Eu cheguei a montar um grupinho que a gente queria montar. Isso foi em 2006. Faz tempo, Então hein? não tinha. O YouTube era mato. O, o Mato não, era uma, meu era uma Deus, selva que ainda não tinha sido não tinha explorada, né? nada no YouTube. É, o celular smart não tinha também, Era né? novidade, né? Então, não, nem tinha. Era assim, eu lembro de ter. Eu acho que era o celular, sei lá, do Nokia com a cobrinha ainda naquela época. Tá. E aí, é, eu lembro de ter feito isso daí, tentei montar uma espécie de clube de investimento. Então a gente Uhum. era para se encontrar ali uma vez por semana antes da aula, onde eu pegava e ficava falando, ô, vamos aprender isso aqui. Eu peguei um negócio na internet, um tutorial, sabe? O que E você aprendia, você eu repassava para os passava, amigos. porque eu meio que tenho sangue de professor. Desde quando eu mudei para Braga, desde quando eu sou pivete lá, quando eu era pequenininho, minha mãe dizia que eu aprendi a ler com meu avô, né? Antes de ir para a escola. Então minha mãe dizia que no prezinho, antes da aula, eu ficava dando aula para a galera, ensinando a ler. Que Então legal. assim, eu não lembro disso, ela que me conta. Então eu meio que já sempre gostei. E aí, por coincidências da vida, virei professor de inglês assim que eu cheguei em Bragança. E aí, dali pra frente, eu não larguei mais essa coisa de dar aula. E então, em algum momento ali, sem perceber, eu tava juntando a galera, né? E aí começou. Só que eu comecei a investir, né? Eu participei de um grupo de investidores e nisso eu fui Se aperfeiçoando. ganha, perde, aprende, né? Faz curso aqui, faz curso lá. E aí eu comprei minha escola. Uma parte dos recursos para comprar a escola veio da Bolsa de Valores. Então eu Uhum. consegui utilizar isso daí para fazer um outro investimento. Né? Entendi. E aí quando eu compro a escola, eu saio da cadeira de professor e começo a organizar a escola, né? A gerenciar a escola. Afinal, eu tinha estudado administração de empresas, então é isso que eu queria fazer da Que vida. legal. E aí, eu lembro que eu falava assim, né? Cara, eu tô juntando o melhor dos dois mundos, porque eu vou continuar na área de educação, que eu já tinha gostado, e vou ser administrador de empresa, que é aquilo que eu tava estudando. Não tinha nada a ver com bolsa de valores nesse Sim. momento, mas quando eu comprei a escola, eu comprei a escola em 2008, que eu era funcionário, e aí a minha chefe chegou e falou pra mim, falou, Douglas, tu vai vazar. Ela me chamou pra salinha, sabe? Ó, vem aqui conversar comigo. Eu vou mudar para os Estados Unidos e eu vou fechar a escola. A escola era ali no centro, a FISC, né? Tava ali no Nossa. centro, na Rua do Comércio. Uhum. E aí eu falei pra ela, falei, não, você não vai fechar não, eu vou comprar. Vamos dar um jeito aí. E aí eu compro a escola, em 1 de setembro de 2008 eu assumo. E aí eu meio que larguei as turmas, parei de dar aula, eu dava aula de espanhol também. Aí eu parei as aulas e comecei a ficar nisso. Só que como eu tinha tido muito contato com a bolsa, usei ela para pagar uma parte, depois eu vou lá compro, uso de novo. Bom, tem toda uma Sim. história aí. Em algum momento, eu já nem lembro quem, quando, mas eu lembro que um aluno comentou. Um aluno da escola que estava rodando ali, me falaram que você gosta de bolsa de valores, esse assunto e tal. Onde é que você fez curso? Aí eu falei, olha, tem curso em São Paulo, eu fiz ali, tem um em Campinas, lá no bairro do Cambuí, você pode ir lá, fala com o Bruno lá, né? Então eu fui meio que dando as dicas. Aí o menino falou pra mim, Douglas, mas pô, é muito longe, não tem aqui em Bragança? Aí eu falei, não tem, cara, a cidade é um ovo. Aí ele falou, pô, então por que você não dá aula? Você sabe? E aí eu vou chutar, eu não lembro a data exata, mas mais ou menos em 2010, ó, eu tinha uns 2 anos ali de escola, Uhum. eu peguei uma.
um PowerPoint, comecei a colocar uns slides e tal, e criei um curso que chamava Inteligência Financeira. Não era nem foco em bolsa, era um foco para os meus alunos que estavam ali se formando no inglês, na vida, para eles começarem. O que fazer com o primeiro emprego Uma ali, com educação dinheiro? financeira, na Era verdade. mais voltado para a educação financeira. Só que ele foi tomando esse caminho de bolsa, que é um caminho que, hoje que a gente está batendo recorde, tem 10 milhões de pessoas investindo na bolsa no Sim. Brasil. E é 5% da população. Agora, Sim. imagina isso lá em 2010. Né? Não tinha 1%, era 0,5%. Então, eu começo ali a formar e começo a fazer as turmas. E vou seguindo, cuidando da escola. Eu fazia ali o que é necessário para a escola, os eventos, as coisas, né, para girar. E depois eu fui 3, 4, 5 vezes ao ano eu montava essas turminhas para dar aula de investimento. Intensivão. Aí a gente juntava, pegava às vezes um final de semana inteiro, ou um dia inteiro, ou algumas vezes na semana, enfim, tinha várias turmas, eu montava com um grupo, organizava os horários e fazia essas aulinhas. Então, inicialmente foi a faculdade que te trouxe essa visão de investimento, né? Foi. Bolsa de valores, para mim, era uma coisa de gente rica. Sim. Entendeu? Porque sempre a gente associa isso, né? Em filme. Então, assim, era um assunto que não estava ali no meio de onde eu vinha.